E aí eu recebo muitas perguntas, né? Afinal, o que é criar com empatia? O que tu quer dizer quando você fala criar com empatia? E são uma série de valores, uma série de conceitos que fazem esse approach, né, da criação com empatia. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro, e não consigo dizer qual é o mais importante, mas esse talvez é a base de tudo, é o foco nas emoções. As emoções do adulto e as emoções da criança. Quando você não compreende as suas próprias emoções, você mistura tudo aquilo que tu está sentindo com o que a criança está sentindo. E quando você não entende um pouquinho, pelo menos, do que a criança sente, você também não consegue olhar para ela com empatia, que é o outro grande valor, né, da criação com empatia. Então, o foco da criação com empatia está 100% nas emoções. As emoções, elas vêm antes de qualquer coisa. Antes que eu pense, antes que eu reaja, antes que eu responda a alguma coisa, antes que eu acorde de manhã, eu sinto. Não tem nada que é mais humano do que o sentimento. O sentimento foi o que fez com que a nossa espécie sobrevivesse. Então, o medo nos dá a sensação de alerta. Opa, tem alguma coisa aqui. Fez com que a gente não fosse, por exemplo, enfrentar um leão. O nojo, por exemplo, então tu sente o cheiro de uma coisa que tu acha que não tá muito legal, faz com que a gente não se intoxique. Cada emoção, ela tem uma função e ela vem antes da gente pensar sobre aquilo e da gente reagir. É claro que vira um ciclo, né? A gente não precisa entrar no que veio antes, o ovo ou a galinha. Mas a base das coisas e da nossa tomada de decisão é as emoções. Quanto antes a gente para de brigar com aquilo que a gente sente e para de achar que aquilo que a gente sente é ruim ou é um inimigo, e a gente abraça as nossas emoções e a gente entende que todo mundo vai sentir todas as emoções e que todo mundo vai ter momentos bons e momentos ruins, que a gente não fica só na parte de cima da vida, né? Que a vida é um eterno sobe e desce, a gente consegue fluir pela vida com muito mais tranquilidade. E na maternidade isso não podia fazer mais sentido, porque se eu não entendo as minhas emoções, eu vou reagir frente às emoções do meu filho, frente ao desenvolvimento normal da criança, que é sempre muito desafiador para um adulto, porque a gente não está acostumado a ver o mundo com os olhos da criança. Então, quando a criança, sei lá, fica querendo subir no sofá, ou quer mais doce, ou tem qualquer comportamento repetitivo que é natural, que é normal e que é esperado, importante para o desenvolvimento dela, mas eu não entendo isso e eu deixo a minha raiva falar por mim, eu vou agir de maneira agressiva, eu vou agir de maneira que a minha emoção está me controlando. Então eu estou explodindo o tempo todo, eu estou reagindo o tempo todo. E só quando a gente aprende a dar esse passo atrás e entender as minhas emoções e agir de forma consciente frente a elas, frente a isso tudo que eu tô sentindo, né, eu consigo me relacionar melhor com o outro, com o filho, com o marido, com o chefe, com os amigos, com todas as pessoas. E também o foco nas emoções da criança. Entender que a criança muitas vezes ela se comporta de acordo com aquilo que ela está sentindo. Então, se ela está se sentindo acuada, com medo, ela vai reagir às vezes de forma agressiva, às vezes com raiva. Se ela está triste, ela vai agir de outra forma. Até se a criança está feliz demais, talvez ela está agitada e está te incomodando ali, aquilo está também gerando uma emoção, uma resposta em ti, mas a criança ela só está feliz demais. Para as crianças, aprender a lidar com esse turbilhão de emoções é muito mais desafiador. Elas precisam de maturidade aqui, ó, da parte da frente do cérebro, tá? Do lobo frontal, que é a última parte que vai desenvolver o manejo das emoções, a autorregulação emocional, a empatia, o controle de impulsos. Tudo isso vai vir lá na frente. Uma criança de 2, 3, 4 anos não vai dar conta de fazer muita coisa que a gente, enquanto adulto, esperava que ela desse conta, né? Então, a gente entender um pouco do desenvolvimento infantil e do desenvolvimento das emoções dos nossos filhos faz com que a nossa relação seja melhor. E aí vem o segundo ponto, né? A segunda base da criação com empatia, que é a conexão familiar. Eu posso trabalhar muito na minha inteligência emocional, na minha autorregulação emocional, mas se eu não conheço o outro, essa relação não vai ser uma relação tranquila, não vai ser uma relação
que vai dar bons frutos, né? E eu recebo muito no consultório, muitas famílias onde os filhos não conhecem os pais não conhecem os filhos, devido à vida corrida, devido a tantas coisas que se tem para fazer, às vezes até falta de rede de apoio, a correria do nosso mundo moderno, o uso excessivo de telas, todas as coisas que a gente vê faz muitas vezes com que a família seja desconectada, não seja uma família unida. Então, a conexão familiar, ela é a base da criação com empatia, porque se eu conheço o meu filho, eu vou também conseguir entender o porquê ele está sentindo como ele está sentindo, eu vou conseguir responder a ele, né, as necessidades dele de uma forma mais empática, de uma forma mais coerente. Eu vou saber o que ele consegue e o que ele não consegue fazer, eu não vou exigir dele a mais e nem a menos do que ele consegue me entregar. E o meu filho também, ele vai entender quem eu sou, ele vai conhecer as minhas falhas, ele vai entender que a minha vida também tem altos e baixos. E quando a gente é conectado com o outro e é numa relação de amor, de amizade, de tolerância, de empatia, eu tendo a ser muito mais colaborativo com esse outro, eu tendo a viver em harmonia com esse outro. E isso serve para pais e para filhos. Então, se meu filho se sente ouvido, se sente amado, se sente respeitado, se sente conectado comigo, a chance dele entender um limite, a chance dele respeitar, de repente, uma ordem que às vezes a gente até tem que impor para as crianças, é muito maior, porque essa é uma criança que se sente conectada com você, ela vai te respeitar, ela não vai te temer, e ela vai ter uma relação de amor contigo, uma relação conectada. E do mesmo lado a gente, né? Se eu conheço o meu filho, se eu sou conectada com ele, eu vou também conseguir responder a essa relação de uma maneira muito mais tranquila. E aí o outro ponto, né? Eu deixo 3 pontos bem específicos, mas que são mega profundos, é a empatia revolucionária, né? Eu sempre falo, gente, a empatia tem o poder de transformar o nosso mundo. Porque quando eu me coloco, quando eu aprendo genuinamente a me colocar no lugar do outro, não existe razão para guerra, não existe razão para racismo, não existe razão para bullying, enfim. Quando eu consigo empaticamente entender o outro, de verdade, calçar o calçado do outro e olhar o mundo com a lente dele, com os olhos dele, os conflitos, eles basicamente desaparecem, porque eu consigo daí do meu lugar saber que eu não penso igual ele, mas eu consigo entender o porquê ele pensa como pensa, porque ele age como age, porque ele é como é. E aí eu não entro num embate com essa pessoa. Então, eu acho que criar com empatia é o tempo todo a gente se colocar no lugar da criança, se colocar no lugar do outro, né, enquanto sociedade mesmo, das outras mães, das outras crianças. E eu digo que a empatia é revolucionária porque enquanto sociedade, quando a gente aprender, quando a gente de fato for educado e viver para cooperar e não para competir, o mundo vai florescer. Eu de fato acredito nisso. Então esse é o último pilar e é o pilar que eu acho que tem poder de fazer uma revolução no mundo e de transformar o mundo num lugar muito melhor, começando pelas nossas casas.